Boa noite, sejam todos bem-vindos. Logo começamos formalmente. A Lana tá aí, produtora, membro. Opa, com certeza, né? Como é que eu vou perder uma palestra dessa? Não tem nem Deus livre. A Lana é membro também. Eu falei que ela é a produtora. Ah, que legal. Entusiasta da bovinocultura de leite. Bacana. Eu sou mais entusiasta, né? Porque produtor é meu pai, até que ele tá vivo, né? Mas... e que seja assim, né? Por muito mais tempo que ele seja o dono da fazenda. Livre. Às 19h05 começamos, tá? Ok. A gente tá em bastante prova na graduação, Carol. Não sei. Tá louco? Eu tive 2 hoje. Aí talvez por isso o pessoal fique meio acanhado. Não, eu falei pra Dudu, disse, ó, pode ser que venha pouca gente hoje, pode ser que uns atrase, mas o importante é gravar. Tem um pessoal da pós-graduação também, uns egressos da produção animal que querem assistir essa palestra também. É bem importante deixar gravado, pessoal, os orientados do professor André Thaler. Uhum. O presencial voltou com tudo, né? Meu Deus! É arrombar com tudo isso sim. Prova em cima de prova. Bom, então vamos iniciar, pessoal. Vamos ser pontual com a nossa palestrante, né? Gente, sejam todos bem-vindos no nosso grupo de estudo de produção animal da Universidade Estadual de Santa Catarina. Tá? Estou aqui com a Eduarda Viana, zootecnista formada pela Universidade Federal de Viçosa, atua há mais de 10 anos com a qualidade do leite e é criadora do perfil Dicas da Zootecnista, entusiasta também da cadeia produtiva da bovinocultura de leite, né? E o perfil, ela sempre está abordando aí sobre a pecuária leiteira com foco em qualidade do leite e nutrição. Em vista aí que o tema da nossa palestra é impacto financeiro da qualidade do leite, né? Temos que pensar que produzir leite com qualidade é uma tarefa difícil, né? E requer uma série de cuidados nos procedimentos. Temos produtores aí e alunos, né? E logo estaremos também, tanto os graduandos aí, nós pós-graduandos, já atuando no mercado de trabalho, né? Nós sabemos que esses requer procedimentos e cuidados na cadeia produtiva do leite e em qualquer processo que envolve a produção animal, né? Então, não é algo simples. E a gente sabe que é possível, sim, obter CCS aí, abaixo de 200 mil, né? Com critérios, né? Durante o processo de produção aí. E como o tema da nossa palestra é sobre impacto financeiro, nós temos que pensar sempre em evitar, né, os prejuízos, minimizar prejuízos financeiros ocasionados aí, né, tanto pela mastite clínica, mastite subclínicas ou mau manejos ocasionados durante a produção, tá? Porque nós temos que pensar que é uma empresa que nós estamos trabalhando, envolve gestão, envolve nutrição e qualidade, conforto. Tem que pensar que por trás disso tem uma equipe que trabalha, o ser humano, né? E pensar que é uma rotina isso tudo. E depois, claro, o rebanho, parte de nutrição. Então, isso tudo resulta no quê?
dinheiro, né, o impacto financeiro. Então, eu agradeço imensamente a Eduarda para vir contribuir com os alunos de graduação, que são tanto da parte de medicina veterinária, como agronomia. Eu, grupo de estudo, sou a única engenheira agrônoma, aluna orientada pelo professor André Pires Vício, do programa de pós-graduação. Agradeço imensamente por aceitar vir ministrar uma palestra. Muito obrigada. Passo a palavra para o Eduardo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carol. Imagina, eu que agradeço o convite, né? Falar de leite, falar de qualidade é sempre muito bom, principalmente quando é para grupo de estudos do pessoal que ainda está na faculdade, né? De futuros profissionais que vão se formar, vão trabalhar e vão contribuir para a melhoria da pecuária leiteira, né? Então, é muito bom, sim. Muito obrigada pelo convite. Posso colocar aqui no modo de compartilhamento? Pode sim, pode, porque eu não consegui desligar minha câmera aqui. Pode projetar sim. Opa. Peraí. Ai, como que eu O time volto? está meio lento hoje, ou é impressão minha? Não sei. Aí. Deu certo? Pessoal, tá tudo ok aí para vocês? Qualquer imprevisto, qualquer coisa, avisa nós aí, tá? Vocês estão ouvindo bem? A apresentação já está em tela cheia? Sim, aqui tudo certo. O pessoal tá dando ok aqui, tá tudo certo, pode prosseguir. Então, tá bom. Bom, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai conversar, então, um pouco sobre os impactos financeiros que a qualidade do leite causa no bolso do produtor, na atividade leiteira. E eu separei a nossa conversa em alguns tópicos, iniciando o que é um leite de qualidade. A gente sempre fala sobre qualidade do leite, mas, afinal de contas, o que é um leite de qualidade, né? Por que a gente deve produzir leite com qualidade? Quais são os parâmetros que têm o maior impacto financeiro na renda do produtor? E aí eu vou descrever um pouco sobre CBT e CCS, um pouco sobre os custos da mastite, como que a qualidade afeta também na indústria até os produtos chegarem no consumidor, como ela afeta os derivados lácteos e como que o produtor pode fazer para garantir a qualidade do leite dele. Bom, o que é um leite de qualidade? Primeiro, é um leite seguro para o consumidor. Ele não pode causar nenhum problema para a saúde, porque o leite ele é um alimento muito nobre, ele é consumido por todas as faixas etárias, desde crianças, né, adultos e idosos. Então, a primeira coisa é, por se tratar de um alimento, ele não pode causar nenhum problema à saúde, tem que ser seguro. Segundo ponto, tem que ser livre de contaminantes, livre de resíduos, livre de antibióticos, de qualquer tipo de resíduo de medicamento animal, livre de objetos estranhos. Tem que ter uma baixa contagem de célula somática e uma baixa contagem de bacteriana também, porque isso interfere tanto na qualidade do produto em si, quanto na fabricação dos derivados lácteos. E também precisa ter as suas propriedades preservadas, né? Uma composição adequada de gordura, proteína, lactose, cor, sabor, odor e viscosidade, que são característicos do leite. O leite tem que parecer leite, né? Tem que ter cheiro de leite, gosto de leite. Então, esses são os parâmetros que determinam, né, que definem o que é um leite de qualidade. E para garantir que esse leite chegue até o consumidor, foram criadas algumas normativas. Elas foram atualizadas com o passar do tempo, né, de acordo com as demandas. A última atualização foi em 2018, que vieram as instruções normativas número 76 e 77, que regulam sobre a identidade do leite, a sua produção na fazenda, como que deve ser a sua qualidade mínima, o acondicionamento, o transporte, a seleção e a recepção desse leite cru quando ele chega na indústria lá no laticínio. Então, eu coloquei bem resumidamente aqui os principais pontos, como gordura, proteína, lactose, extratos secos engordurados, sólidos totais, acidez, estabilidade ao alizarol, densidade, índice crioscópico e qual que é a temperatura que ele deve chegar na indústria. Então, isso são parâmetros mínimos da composição físico-química do leite. Então, ele tem que ter no mínimo 3% de gordura, mínimo 2,9% de proteína.
Além de garantir essa qualidade mínima, essas análises na indústria também servem para rastrear algum tipo de fraude. Então, se às vezes o produtor adicionou água no leite, com essas análises a gente consegue identificar que tem água naquele leite, que aquele leite não está dentro do parâmetro ideal de qualidade. E o principal, que é o assunto assim que mais requer atenção do produtor, é com relação aos parâmetros microbiológicos, principalmente com a contagem bacteriana total e a contagem de células somáticas. Com essa atualização, a contagem bacteriana total ela foi para um valor máximo de 300 mil UFC por ml, então no resultado do tanque do produtor, quando o leiteiro coleta uma amostra, não pode passar de 300 mil o resultado de CBT e nem de 500 mil o resultado de CCS. Então, por que a gente deve produzir um leite com qualidade? Só porque tem a legislação? Não, né? Primeiro porque é um alimento. Só por ser um alimento, a gente já tem que ter a noção de que tem que ser seguro para a população. Então, a primeira coisa é um alimento, a gente deve ter esse discernimento e produzir da melhor forma possível. Segundo ponto, a qualidade do leite ela é responsável tanto pelo aumento quanto pela redução da receita do produtor com a venda do leite. Se o produtor vende o leite para um laticínio que tem um programa de pagamento, de bonificação de acordo com a qualidade, ele pode receber um preço mais alto ou mais baixo de acordo com a qualidade dele. Terceiro ponto, a qualidade também influencia na reprodução das vacas. A gente vai ver um pouquinho mais para frente como que a mastite consegue influenciar negativamente na reprodução, afetando aí mais um sistema, né? Mais um sistema mesmo reprodutivo que é super importante para o produtor de leite, né? Para conseguir produzir leite, a vaca precisa emprenhar, precisa parir o bezerro. Então, se eu tenho problema no desempenho reprodutivo, com certeza eu vou ter um baixo desempenho econômico também. Vou produzir menos leite, vou ter menos vacas em lactação e isso vai me levar ao prejuízo. Também tem a questão da imagem negativa do produtor com relação a outros laticínios. Eu falo isso com base na minha própria experiência profissional. Como eu já trabalhei em alguns laticínios, a gente sabia os produtores que eram mais caprichosos e aqueles que realmente não estavam nem aí com a qualidade do leite. E muitas vezes esses produtores às vezes ligavam e falavam: você não quer comprar o meu leite? E a gente dava uma desculpa, falava que não, agora não, porque sabia que não adiantava insistir, né? Produtor que realmente não quer mudar. E a qualidade também afeta a produção dos derivados lácteos. Então, se a qualidade afeta a produção na indústria, logicamente ela vai afetar lá no consumidor, lá na ponta final da cadeia. E se o consumidor abre um leite, uma caixinha de leite, e ela não está legal, ele vai automaticamente reduzir o seu consumo e isso vai refletir lá no produtor. O técnico dessa mulher. E desculpa, Carol, você falou, eu não entendi. Não. Eu estava falando e eu escutei, não prestei atenção. Não, pode continuar. Ah, então tá. Tá tendo retorno aqui no meu. Ah, então tá. Então, quais são os principais parâmetros que têm o maior impacto financeiro para o produtor? Que é a CBT e a CCS. Não que a gordura e a proteína não tenham impacto, mas elas têm também, né, de acordo com o laticínio para qual o produtor vende, se ele paga uma bonificação por qualidade, ele vai receber por mais gordura, por mais proteína, mas esse impacto não é tão grande quanto o impacto da CBT e da CCS. A CBT ela é um indicativo de higiene de ordenha, higiene na obtenção do leite lá na fazenda e também da refrigeração do leite, se o leite foi refrigerado, se o tanque está funcionando corretamente, enquanto a CCS ela é um indicativo de saúde da glândula mamária, ou seja, de sanidade do rebanho. Vacas que têm mastite são vacas que estão doentes, né? Não são vacas sadias. Então, a CCS é um indicativo de sanidade do rebanho. Então, falando um pouco sobre a CBT, como que o leite se contamina, como que o leite adquire uma quantidade absurda de bactérias? Quando ele é sintetizado lá nos alvéolos da glândula mamária, ele não tem contaminação. Então, ele sai estéril. Ele começa a se contaminar a partir do momento que ele sai da glândula mamária
e percorre todo o percurso do teto até o tanque de expansão do produtor. Então, ele se contamina ali na pontinha do teto, que é onde tem uma maior quantidade de bactérias. E aí, se o produtor não faz uma higienização bem feita desse teto, o leite vai sair e já vai ter uma carga microbiana nele. Ou pelas mãos do ordenhador também, às vezes o ordenhador está com a mão suja, né? Acabou de desinfetar, fazer o pré-dip, secou o teto, esqueceu e botou a mão suja lá no teto de novo, contaminou o teto, o leite vai passar por ali, vai receber aquelas bactérias. O leite se contamina ao longo do trajeto que ele faz nos equipamentos e utensílios ali de ordenha, seja ordenha manual, balde ao pé ou ordenha canalizada. Ele vai passar pelo balde, ele vai passar pelas mangueiras, pelas teteiras, pelas tubulações. Então, por onde ele passar que houver um fator de risco de contaminação, ele vai adquirindo bactérias, até ele chegar no tanque. O tanque ele pode aumentar esse número de bactérias de duas formas, ou pela falta de higiene do tanque, ou por problemas com a refrigeração. Porque essas bactérias que o leite vai adquirindo ao longo desse percurso que ele faz da glândula mamária até o tanque, elas vão se multiplicando. E o leite ele tem 3 grupos principais de bactérias que estão presentes nele. São as mesófilas, as psicotróficas e as termodúricas. As bactérias do grupo mesófilas são aquelas que se multiplicam numa temperatura ótima aí de 20 a 45 graus. É aquela que causa a acidificação rápida do leite. Quando a gente tira o leite de manhã e deixa ele num balde até a parte da tarde, você pode saber que ele já vai estar azedo por ação dessas bactérias mesófilas, né? O leite já sai ali morninho, numa temperatura ideal para elas, elas vão acelerar a multiplicação, vão consumir toda a lactose, vão liberar ácido lático. Esse ácido lático vai diminuir o pH do leite e aí o leite vai azedar. Além delas, temos as psicotróficas, que é um grupo um pouquinho pior, porque essas se multiplicam mesmo quando o leite está sob refrigeração. Então, às vezes, o tanque do produtor está funcionando direitinho, está gelando o leite, mas ela chegou com uma contaminação, né, de todo o percurso que o leite fez, caiu ali no tanque e vai ter multiplicação dessas bactérias psicotróficas. O problema delas é que elas vão liberando enzimas no leite que causam problemas mesmo após o processamento que esse leite sofre na indústria. Então, quando o leite chega no laticínio, ele passa por uma pasteurização ou pela ultrapasteurização, que é o leite UHT, leite de caixinha, e esses processos matam essas bactérias, mas não elimina essas enzimas que ficam no leite. E essas enzimas, elas causam problemas, né, problemas sensoriais no leite. Então, ela deixa o leite com aspecto talhado, pode dar problema de sabor, de odor. Então, é um problema sério isso daqui na indústria. E o terceiro grupo, que são das bactérias termodúricas, são aquelas que são resistentes a temperaturas mais altas, acima de 60 graus. Então, a pasteurização somente não é possível matar esse tipo de bactéria. Teria que ter uma temperatura ainda mais alta para conseguir eliminar elas. E elas também podem causar danos nos produtos que já foram processados. Então, essa quantidade de bactérias, elas causam problemas para o produtor, não somente porque o leite do produtor chega na indústria e vai ter problemas na hora da fabricação. Elas podem causar na própria fazenda, por conta da acidificação do leite, levando uma rejeição pela indústria. Então, esse leite não é coletado. Quando o transportador chega para fazer a coleta do leite na fazenda, a primeira coisa que ele faz é o teste do alizarol. O teste do alizarol, ele avalia 2 coisas, tanto a estabilidade térmica do leite, quanto o pH. Então, quando o leite fica assim, essa cor mais amarelada, alaranjada e com grumos, é sinal de que o leite está ácido, então ele não pode ser coletado. Com isso, a indústria rejeita esse leite e o produtor precisa descartar. Então, às vezes é um tanque de 500 litros, de 1.000 litros, de 2.000 litros cheio de leite que o produtor perde, porque não pode vender para a indústria, porque o leite azedou. Então, esse é um prejuízo muito grande. E, além disso, tem o prejuízo financeiro com relação ao pagamento, ao preço do leite. Algumas indústrias pagam, né, por bonificação, pagam por qualidade, e eu trouxe 3 tabelas, uma da Danone, uma da CCPR, que era da Itambé, e uma do Laticínios Porto Alegre. E aqui a gente vê a diferença, né, tanto de bonificação
quanto de desconto do leite que acontece em cada uma dessas indústrias. Então, na Danone, por exemplo, a Danone ela trabalha com produtos mais refinados, né, com iogurtes mais funcionais. Então, não pode ser qualquer leite, não pode ter uma contaminação grande de bactérias, senão não vai conseguir produzir com a qualidade que ela precisa, né? Não vai conseguir virar os produtos que ela fabrica lá. Então, quando o produtor tem uma CBT de até 25 mil, ele recebe 3 centavos a mais pelo leite dele. Mas a legislação fala que pode ter até 300 mil de bactérias, né? 300 mil, na minha opinião particular, é um número muito alto, porque a CBT ela é relativamente muito simples de corrigir. O efeito dela é muito rápido, assim, a gente consegue corrigir ela num curto prazo, diferente da CCS. Então, 300 mil é um número muito alto. E pela tabela da Danone, o produtor que tenha até 300 mil, ele é penalizado, é descontado do preço dele 3 centavos. Se passou de 300, já desconta o dobro, desconta 6 centavos do preço do leite dele. E 6 centavos é muita coisa, né, comparado com o preço, vai saber quantos litros o produtor produz. Então, ele não pode perder dinheiro por conta de CBT alta. E também é a mesma coisa, abaixo de 20 mil, o produtor recebe 4 centavos de bonificação. E no Porto Alegre, até 50 mil, ele recebe 3 centavos. Mas em todas essas empresas, tem uma faixa neutra e tem uma faixa de desconto. Por quê? Porque é uma forma de incentivar o produtor a melhorar a qualidade dele. Tanto pela bonificação, quanto pelo desconto. Então, se às vezes não se sente motivado pela bonificação, o desconto pode motivar, porque realmente é um desconto pesado, né? Quem é produtor sabe que cada centavo aí conta na hora de fechar a conta no final do mês, né? Então, sobre CBT, os principais impactos no produtor seria perder o leite na propriedade, né, por acidificação, e aí não coleta o leite, e também perder no preço, de acordo com o pagamento de qualidade, se ele entrega para um laticínio que valoriza a qualidade do leite. E com relação à CCS, a CCS ela é um indicador de saúde da glândula mamária, né? É a sigla para contagem de células somáticas. E o que são células somáticas? São células normais, são células epiteliais ali do tecido mamário e também são células de defesa, são células do organismo do animal. E quando tem alguma inflamação, entrou alguma bactéria, aconteceu alguma coisa que inflamou, há um aumento dessas células de defesa que saem do sangue e vão para a glândula mamária. Esse aumento de células, essa inflamação na glândula, é o que a gente chama de mastite. A mastite, ela é a principal doença do rebanho leiteiro e é a que causa mais prejuízos também. Ela tem um grande impacto econômico. Nessa figura a gente pode ver como que a mastite se desenvolve. Ocorre a contaminação aqui, né, a entrada de bactérias pelo canal do teto. Quando ela está lá dentro da glândula, o organismo reconhece, então vem migração do sangue dessas células de defesa, e aí a mastite pode se manifestar de duas formas: na forma clínica, quando tem uma inflamação, ou na forma subclínica, quando não tem a inflamação ainda, mas tem uma quantidade grande de células aqui ainda dentro do tecido mamário. Quando ela se manifesta na forma clínica, a gente consegue ver porque acontecem algumas alterações, como alteração visual no leite, aqueles grumos, leite com pus. O úbere pode ficar inchado, vermelho, ela sente dor, ela pode ter febre e pode até vir causar a morte dessa vaca. E essa mastite clínica, ela tem graus, né, de severidade, um grau leve, um grau moderado e o grau severo. No grau leve, a gente tem só as alterações no leite, só esses grumos do leite. Quando é uma mastite de grau moderado, de grau médio, vamos dizer assim, ela tem, além dessas alterações no leite, desses grumos, um úbere inchado, um úbere vermelho, a vaca não deixa você colocar a mão, o úbere está quente, ela está sentindo dor. Esse é um grau moderado. E o grau severo é aquele que a vaca tem febre, ela tem ela é sistêmica, os sintomas dela, né, os sinais clínicos, ela às vezes não consegue levantar. E é a mastite grau severo que causa a morte desse animal. Então, às vezes, você ordenha a vaca de manhã, tá tudo bem com ela. Quando você vai buscar ela para ordenhar de tarde, ela já nem levanta. Tá com febre, tá com úbere enorme, né, vermelho. Essa é uma mastite de grau severo. Geralmente uma mastite ambiental, causada por um agente ambiental.
Já a forma subclínica, a gente não consegue perceber, porque ela não tem nenhum tipo de alteração visível. A gente só consegue identificar se a vaca tem mastite subclínica por meio de 2 testes específicos. Ou o teste do CMT, que é esse da raquetinha, ou pela contagem de CCS individual, que a gente vai ter um número de células somáticas de cada vaca. Uma vaca sadia, a gente considera que ela tem até 200 mil células por ml de leite. Porque as células somáticas, como eu falei um pouquinho antes, não são só células de defesa, são células do epitélio, né, mamário ali, do tecido mamário. Então, até 200 mil são vacas sadias, animais sadios. Acima de 200 mil são animais com mastite. E por que a mastite impacta tanto na qualidade, tanto no bolso do produtor? Ela tem 2 tipos de custo. Os custos diretos, que são aqueles onde o produtor desembolsa dinheiro financeiramente, tem o desembolso imediato de dinheiro, e ele desembolsa isso por meio dos tratamentos, né, intramamários, antibióticos, anti-inflamatórios. O descarte do leite, ele tem que jogar o leite de mastite fora, não pode pôr esse leite no tanque. Se tiver tratado com antibiótico, tem que descartar ainda de acordo com o período de carência do medicamento. E aqui ele tem um risco de contaminação, porque às vezes ele pode esquecer que tratou a vaca e mandar o leite dela para o tanque e vai contaminar todo o leite do caminhão com antibiótico, vai dar prejuízo lá na indústria. Ele pode calcular errado o período de carência, e ordenhar a vaca um dia antes ou uma ordenha antes e dar positivo também. Então tem muito risco de contaminação do tanque e do caminhão com antibiótico. Ele tem o gasto com mão de obra adicional, às vezes precisa chamar o veterinário para cuidar dessa vaca. Ele tem um custo com o diagnóstico, né, a contagem de células somáticas individual ou uma cultura microbiológica. Ele tem um desembolso com as medidas de controle, como o tratamento de vaca seca, o uso de selante, produtos para higiene de ordenha, a própria manutenção do equipamento de ordenha, né, são medidas de controle para mastite. Ele tem perdas quando esses animais morrem, né? A vaca que morreu por mastite foi uma vaca a menos no rebanho dele. Vai saber quanto custou, quanto vale aquela vaca que morreu, né? Quanto que ela está deixando de produzir leite porque ela morreu. E ele também tem um desembolso, ou deixa de ganhar, no preço do leite. Aqui a gente volta para as tabelas de pagamento por qualidade. A tabela, gente, ela não é só CBT e CCS, não. Tem gordura e proteína, mas eu acabei cortando para não ficar muito grande e facilitar a visualização. Então, aqui, ó, novamente, na tabela da Danone. O produtor que tem a CCS de até 250 mil, ele recebe a mais no preço dele 6 centavos. Porém, se for acima de 1 milhão, ele já é descontado 6 centavos. Então, a Danone, ela vem numa linha bem agressiva com relação à qualidade do leite, agressiva num bom sentido, né? Forçando bem os seus produtores, selecionando os produtores de acordo com a qualidade, justamente pelo tipo de produto que ela fabrica. Na Itambé é a mesma coisa, né? A CCS abaixo de 250 mil, 6 centavos. De 400 a 599, né? 600. Zona neutra, não tem bonificação e não tem desconto. E acima de 750 mil, 3 centavos a menos. Mesma coisa aqui no Laticínio Porto Alegre. Né? Até 200 mil o produtor tem um incentivo de 2 centavos, acima de 750, desconta dele 1 centavo por litro. Então, no final do mês, no final do ano, esses descontos ou bonificações por qualidade, eles fazem muita diferença no produtor. E todos esses custos, esses desembolsos diretos, eles representam aí de 30% a 40% no máximo de todo o custo real da mastite. Porque o maior custo mesmo vem dos custos indiretos, que são aqueles que o produtor não tem o desembolso direto de dinheiro, então por isso mesmo ele não dá tanta importância, ele acha que não está perdendo dinheiro, porque ele não está desembolsando, não está tirando, né, da conta dele. Mas é justamente aí que é o maior perigo, né, essa falta de percepção dos custos, dos impactos da mastite. A maior perda da mastite se dá pela redução da produção de leite. Tanto da produção de leite quanto redução da qualidade do leite. O leite que uma vaca que tem mastite produz, ele tem uma composição completamente diferente de um leite de uma vaca sadia. Então, são 2 impactos, tanto no volume quanto na composição. A mastite também interfere na fertilidade, ela reduz a fertilidade da vaca.
principalmente se for uma mastite que ocorreu no pós-parto. Então, a mastite, ela aumenta o intervalo de cio de uma vaca para outra, o intervalo de cio entre um cio e outro, ela diminui as taxas de concepção, ela pode causar morte embrionária, porque durante a mastite ocorre liberação ali de mediadores que são inflamatórios, que prejudicam não só o tecido mamário, mas podem ir para o sistema reprodutor também. Com isso, acaba tendo abortos, morte embrionária precoce, então tem essa redução de fertilidade também. Tem o descarte prematuro, às vezes é uma vaca crônica, com mastite crônica, mastite que não está conseguindo curar, ela se torna uma fonte de infecção para o rebanho e acaba tendo que ser descartada, né, por um valor aí muito inferior ao custo dela ou a tudo com que o produtor já gastou até o momento para ter aquela vaca no rebanho. Então, esse descarte prematuro é uma coisa que ninguém quer fazer, ninguém gosta de fazer, porque realmente é um prejuízo muito grande. Sem contar o menor bem-estar das vacas, né? A gente sabe que vaca é um animal muito sistemático e quando a gente mexe no conforto dela, toda a produção desanda, né? A primeira coisa que acontece quando uma vaca está desconfortável é reduzir o consumo de alimentos. Quando ela reduz o consumo de alimentos, automaticamente a produção vai diminuir também. E uma vaca que tem mastite, ela passa menos tempo deitada, por conta da pressão que tem ali no úbero e na glândula mamária. Então, ela fica mais tempo de pé, ela fica mais estressada, isso pode levar a lesões de casco também. Então, isso tudo interfere nos custos indiretos, que não há um desembolso, né, direto de dinheiro, mas que esses custos correspondem de 60% a 70% do custo total da mastite. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. Nesse gráfico, a gente pode ver a diferença de produção, a redução na produção de leite de uma vaca de primeira lactação, que é essa linha azul, e de uma vaca de segunda cria, segunda lactação. Esse foi um estudo feito no Canadá e ele mostrou como que é a redução da produção de leite de acordo com a CCS do animal. Então, uma vaca de primeira cria, uma novilha que pariu e ela tem uma CCS aí média por volta de 400 mil, ela vai perder aí cerca de 1 litro de leite por dia na sua lactação. Enquanto uma vaca de segunda lactação, ela vai perder mais de 1,5 litro, quase 2 litros. Se essa mesma vaca, mesma novilha, aumentar a CCS aqui para 900 mil, quase 1 milhão, a perda dela já sobe para quase 2 quilos por dia. Enquanto que uma vaca de segunda cria, de segunda lactação, tem uma perda de mais de 2,5 litros, quase chegando a 3. Então, isso daqui, no total da lactação, faz muita diferença. Toda essa perda de leite, o produtor não vê, né? Ele, na verdade, ele está deixando de ganhar dinheiro com esse leite. E, por isso, muitas vezes é negligenciado. Nessa tabela de um estudo da Embrapa, mostra também como que é a redução na produção de leite em porcentagem. Então, de animais que têm até 250 mil, a estimativa de gravidade é bem leve ou nenhuma, e a redução na produção de leite acaba sendo irrelevante. Por quê? Os animais sadios, né, considerados sadios até 200 mil células, então praticamente não há perdas na produção. Quando esse número aumenta de 250 a 500 mil, já ocorre uma redução aí de 4% na produção de leite. E quando esse número passa de 1 milhão, uma vaca que tem 1 milhão de CCS, o que não é incomum da gente ver, tem muitas vacas milionárias, que a gente chama, essa perda pode chegar até a 18%. Então, 18% de redução de produção de leite de uma vaca é muita coisa mesmo. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Sem contar que, dependendo do patógeno que causou a mastite, ele pode causar um dano irreversível no tecido mamário. Por exemplo, algumas cepas do Staphylococcus aureus. Essa foto é de um estudo, eu coloquei até o link aqui, e mostra esses grânulos aqui, ó. Isso aqui é tecido fibroso. Aqui não tem célula produtora de leite mais, elas morreram. Então, se essa mastite ocorre numa novilha, por exemplo, compromete todo o resto da sua vida produtiva. Se ela teria capacidade de produzir 40 litros de leite, pode ser que ela só consiga produzir 35, né? Um exemplo. Por quê? Houve morte dessas células por conta dessa bactéria que lesionou o tecido mamário.
e causou dano permanente nele. E como que ocorre essa redução de leite e essa piora na qualidade, né? Essa alteração na composição? Primeiro, por morte das células epiteliais, das células que produzem leite, elas morrem, então a produção de leite diminui. E porque também há uma redução na síntese dos componentes do leite ali. Reduz gordura, reduz lactose, reduz caseína. A caseína, ela acaba sendo degradada também, porque há um aumento aí da permeabilidade vascular. Então, passa muita coisa do sangue para o leite e ocorre a degradação da caseína e da gordura por uma enzima chamada plasmina, e com isso acaba aumentando as proteínas do soro do leite. Então, no geral, o teor de proteína, de proteína bruta, ele não se altera, mas o teor de caseína, sim, diminui caseína e aumenta proteínas do soro. E também tem aumento do teor de sódio, que passa do sangue para o leite, e um leve aumento do pH do leite. Então, naquele teste do alizarol que eu falei uns slides para trás, que o leiteiro faz, e quando ele tem o leite está ácido, ele fica meio amarelo, laranjado com grumos. Quando o leite está com pH mais alto, que está com pH alcalino, ele vai ficar meio arroxeado. E o leite meio arroxeado, alcalino, o produtor também não, o leiteiro também não coleta. Então, pode ser que o leite fique para trás na fazenda e tenha que ser descartado. Além disso, a própria resposta inflamatória contribui também para diminuir a produção de leite e alterar toda a composição, porque tem o aumento da CCS, esse aumento de mediadores de inflamação, eles vão causando lesões no tecido, e também há aumento da atividade enzimática das próprias células de defesa. Então, tudo isso contribui para reduzir a produção de leite e diminuir a qualidade desse leite produzido. Saiu um estudo recente sobre a associação da mastite e do desempenho econômico de rebanhos leiteiros. A gente sempre fala, a mastite reduz a produção, mata as células produtoras de leite, diminui tantos por cento, mas até então não tinha um estudo muito claro associando alguns indicadores econômicos com a CCS. E esse estudo saiu com o pessoal do Sebrae e o pessoal do professor Marcos Veiga, lá da Quali Leite, e eles estudaram 543 fazendas distribuídas em 5 regiões do estado de Minas Gerais e analisaram dados de 3 anos, de 2015 até 2017. Esses dados foram do projeto Educampo. O projeto Educampo é um projeto que cuida de todo o gerenciamento da fazenda, então eles têm todos os dados aí de gastos, de renda, indicadores técnicos, indicadores econômicos, então eles analisaram tudo isso. E tinha uma média de 82 vacas em lactação em cada rebanho, né, de cada fazenda, com uma produção de leite média aí de aproximadamente 17 litros. Então, eles separaram todos esses rebanhos, todas essas vacas, em faixas de CCS. Quem tinha CCS abaixo de 200 mil, quem tinha CCS entre 200 e 400, entre 400 e 500, 500 e 750 e acima de 750. E aí flotaram também a produção de leite desses rebanhos. E, coincidentemente, aqueles rebanhos, aquelas vacas que produziram mais leite eram as que tinham uma menor CCS, enquanto aquelas que tinham uma maior CCS produziram menos leite. Então, aqui a gente consegue ver que o valor da CCS está associado, sim, a essa redução da produção de leite. Quanto maior a CCS, menor a produção de leite. E nesse caso específico, foi aí quase 5 litros de diferença, né? De uma vaca sadia para uma vaca com uma CCS altíssima. E nesse outro gráfico, já mostra a conclusão do trabalho. Esse trabalho, inclusive, está no Milk Point. Quem quiser ler, eu acho super válido, tem o link para o acesso, é bem bacana dar uma olhada. Então, eles chegaram à conclusão de que os animais que tinham a CCS de até 100 mil células somáticas foram aqueles animais que deram maior lucro para o produtor, né? Nesse caso, cada produtor, né, cada vaca que tinha CCS abaixo de 100 mil, o produtor teve um lucro de R$ 1.200 por vaca ano. E que vale a gente relembrar, né, um pouquinho desses conceitos. O que é a receita, o que é margem bruta e lucro. A receita é o que o produtor recebeu com a venda do leite.
A margem bruta é aquilo que sobrou depois que ele pagou todos os custos diretos que ele tem, né? Medicamento, ração, funcionário contratado, energia. E o lucro é o que sobra após ele pagar tudo e remunerar todo o capital investido que ele tem. Então, o lucro, assim, é o que a gente vê se realmente está ganhando dinheiro ou não. E com os animais que tinham a CCS abaixo de 100 mil, com os rebanhos das fazendas que tinham a CCS abaixo de 100 mil, foram os que tiveram maior lucro, em torno de R$ 1.200 por vaca ano. Enquanto os animais, os rebanhos, né, que tinham a CCS acima de 750, eles tiveram um prejuízo aí de quase R$ 300 por vaca por ano, né, mostrando que quanto maior a CCS, menor o lucro, e esse lucro está muito relacionado com a menor produção de leite, porque a receita desse grupo aqui também foi menor do que a receita do grupo que tinha uma célula somática menor. Então, toda essa associação de CCS, produção de leite e lucro, foi mostrada nesse trabalho, né, dizendo que a CCS ela pode sim ser um indicador de lucratividade da fazenda. E como que a qualidade afeta os produtos lácteos? Até agora a gente falou como que ela afeta no produtor, né, ali diretamente na fazenda. E agora a gente vai ver como que ela afeta também na indústria. A CCS alta ou a CBT também, né, mas nesse caso, nesse primeiro aqui, que reduz o rendimento, está mais relacionado à CCS, ela afeta principalmente a produção de queijos. Os queijos, eles ficam com um teor de umidade maior, demora mais tempo para coagular, tem muita perda de sólidos no soro, né? Como o leite com mastite, o leite com CCS alta, ele tem menos porcentagem de caseína, dá todo esse problema de rendimento no queijo. Também reduz a validade dos produtos, tanto o CBT quanto a CCS alta. Eles podem causar problemas como sedimentação no leite UHT. Essa semana, acho que semana para trás, semana passada, se não me engano, uma amiga comprou um leite UHT. Quando ela foi tomar, viu que ele estava todo talhado, como essa foto. Ela despejou na pia, ele fica todo talhado. Por quê? Proteólise, causada pelas enzimas que aquelas bactérias psicotróficas produziram e que resistiram todo ao processamento térmico. Então, acabou estragando o produto. Então, reduz também o tempo de validade do produto. E quando a gente, que é consumidor, encontra um produto assim, é muito ruim, principalmente para a cadeia leiteira, porque o consumidor deixa de comprar leite, né? E ele deixando de consumir os lácteos, acaba sobrando muito leite no mercado, que se traduz em menor preço para o produtor de leite. Então, isso é muito ruim. E eles também podem causar problemas de sabor e de odor alterados, né? Gosto de ranço, aquela coisa podre, fedorenta, porque teve muita enzima dos micro-organismos e acabou alterando toda a estrutura do produto. Como que a gente faz para garantir a qualidade do leite, garantir que esse tipo de problema, que esses defeitos não aconteçam e que o produtor possa ter uma lucratividade maior? A gente tem que seguir alguns passos. Como a Carol disse mais cedo, não é simples assim, né? Produzir leite com qualidade dá trabalho, não é uma coisa muito fácil, mas também não é uma coisa impossível. Então, a primeira coisa que o produtor precisa é realizar as boas práticas de ordenha. Nas boas práticas, a gente tem que fazer teste da caneca, que é para identificar se os animais têm mastite clínica, desinfecção de tetos, cuidados na hora de colocar e retirar o conjunto de ordenha, né, para não entrar ar, não cair, não machucar o teto da vaca, fazer um bom pós-dip, utilizar produtos bons, realizar a linha de ordenha, né? O que é a linha de ordenha? É ordenhar primeiro os animais sadios, depois os animais com CCS alto e por último os que têm mastite clínica. Fazer a manutenção do equipamento também, o equipamento é um fator de risco, então precisa sempre estar olhando, trocar mangueira, trocar borracha, regular vácuo, olhar os pulsadores, então tudo isso está dentro daqueles custos diretos, né, da mastite. Até mesmo se o rebanho não tiver mastite, o que é muito difícil, mas até mesmo se não tiver mastite, precisa estar sempre fazendo esse controle aí, justamente para não deixar que a mastite se instale. Segundo ponto, higiene das instalações e dos equipamentos. Então, precisa fazer higiene tanto do equipamento de ordenha, quanto de balde, de utensílio, do tanque, e utilizar produtos bons, né? Não vai usar um sabão Limpol que você usa na cozinha da sua casa, porque esse sabão não é o mais indicado para retirar, remover gordura de leite. Ele não consegue, ele não dá conta de fazer a limpeza efetiva. Então, tem que utilizar produtos indicados para isso.
detergente alcalino clorado, detergente ácido, sanitizante. Olhar a qualidade da água também, não adianta você ter um produto bom se a sua água está contaminada, né? Ah, minha água vem da mina e tal, mas você já fez uma análise da mina? Às vezes não é legal, não é aquilo que você está pensando. Então, ter isso, olhar a qualidade da água e olhar a temperatura da água também que você está usando para fazer a limpeza dos equipamentos. Porque se ficar um restinho de gordura ali, um restinho de leite, vai ter toda aquela multiplicação de bactérias que pode dar problema lá na frente. E atenção também com a limpeza do tanque, né? Sempre fazer a limpeza, de preferência assim que o leiteiro coleta o leite, porque se você esperar muito, aquela gordura vai grudar ali e vai ser mais difícil ainda, mais trabalhoso para você lavar o tanque depois. Então, sempre fazer a limpeza do tanque com um produto adequado também, com escovinha, para lavar o bocal, a saída, a pazinha do tanque, a tampa do tanque, lavar isso tudo. Terceiro ponto, e esse daqui precisa ter uma atenção grande também, que é um manejo eficiente. A gente não cuida da qualidade do leite só dentro ali do fosso de ordenha. A qualidade do leite ocorre durante a fazenda inteira, principalmente com um bom manejo. Então, a gente precisa olhar o ambiente que essas vacas ficam, né? Acabei de fazer ordenha, passei um pós-dip, pus comida para elas no coxo, mas aonde que elas vão deitar para descansar e ruminar em paz? Vão deitar no barro? Vão deitar numa cama mais limpa? Vão deitar num pasto que está coberto? Vão deitar num pasto rapado que já está sujo de barro? Né? Onde que essas vacas vão ficar? Então, elas precisam ter um ambiente limpo. Tratar todos os casos clínicos também, né? Identificar lá com o teste da caneca e fazer o tratamento. E aqui é importante o produtor que tem acesso para fazer a cultura microbiológica, porque tem determinados mastites, determinado micro-organismo, que a gente não precisa utilizar antibiótico para tratar. Então, é uma economia que o produtor pode fazer. Mas se ele não tem essa tecnologia, ele não consegue fazer a cultura microbiológica, não tem como ele saber se vai ser preciso tratar ou não. Então, por isso que a cultura é muito importante. Terapia de vaca seca, outro ponto também que às vezes o produtor negligencia e ele não sabe o tiro no pé que ele está dando, porque a terapia de vaca seca, ela cura aquela mastite subclínica que não foi curada na lactação e ela previne novos casos de mastite durante o período seco e também no pós-parto. Então, a terapia de vaca seca mais o selante é muito importante para evitar a mastite no período seco. Passar um pente fino no rebanho e ver quais são os animais que estão crônicos, que estão com mastite crônica, quais que o produtor consegue descartar, né? Descartar vaca é uma coisa muito ruim, muito triste, não é a solução do problema, a gente precisa atuar na causa dessa mastite crônica, mas tem alguns animais que realmente eles são um risco para o resto do rebanho, porque eles podem funcionar como fonte de contaminação para outras vacas sadias. Então, faz aí uma análise de quais animais que já podem ser descartados, faz o planejamento, né, para que esse descarte aconteça da melhor forma possível. E talvez aqui o mais importante de tudo isso que eu estou falando seja o treinamento de todos os envolvidos ali, todo mundo que trabalha na ordenha, todo mundo que cuida das vacas, produtor, gerente, ordenhador, todo mundo que está ali mexendo com elas, precisam ser treinados. Treinados quanto à rotina de ordenha, treinados quanto a identificar um animal doente, quanto a fazer limpeza, né? É uma gestão de pessoas mesmo. A gente precisa olhar para a fazenda como uma empresa e treinar todas as pessoas, implantar processos, para aí sim a gente conseguir resultados melhores. E isso tudo vem da atitude do dono, do produtor. Não adianta chegar um consultor de fora e falar com o funcionário, faz assim, faz assado, faz assim, se o próprio dono, ele não entender a importância daquilo. Então, o produtor, o dono da fazenda, ele precisa saber o que tem que fazer. Não só ele, mas ele, gerente, né, todos os envolvidos ali, precisam saber o que tem que fazer, por que tem que fazer, como que ele faz para melhorar, qual que é a importância dele durante aquele processo ali para conseguir atingir os objetivos da fazenda. Então, precisa alinhar toda a equipe, treinar todos os envolvidos, mostrar a importância de cada um ali dentro do processo, para aí sim conseguir chegar no objetivo, que é ter uma qualidade melhor. A gente vai ter vacas mais saudáveis que vão produzir mais leite. E eu encerro hoje essa nossa conversa com a frase do
grande profissional, Cássio Camargos, médico veterinário, e ele fala: pare de gerenciar problemas, gerencie pessoas e padronize os processos. E para a gente conseguir um leite com qualidade, principalmente com uma CCS mais baixa, a gente precisa focar nas pessoas. Não adianta a gente deixar escrito todos os procedimentos se as próprias pessoas não se sentirem incluídas naquele processo e saberem exatamente o que elas estão fazendo e por que elas estão fazendo aquilo. Então, a frase para fechar isso é essa: pare de gerenciar problemas, gerencie pessoas e padronize os processos. Show! Obrigado, Dudinha. Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo. Ah, então tá bom. Muito obrigado pela sua contribuição. É aquilo lá, né? A gente não consegue gerenciar o que não se mede, né? Exatamente. Um problema muito grande acontece em todas as propriedades aí. Você anota, principalmente propriedade leiteira, e faz o que com tanto número? Não serve de nada, né? Enfia onde tanto número, né? E são muitos detalhes, muita coisa, muita informação, né? Você falou ali sobre atitude do produtor. Pessoal que vai se formar aí posteriormente, aí, né? Pessoal que vai ter que sambar nas propriedades para atender produtor, nós já que trabalhamos no campo, né? Você tem que trabalhar com a psicologia do produtor, né? Exatamente. Pessoal aí que quiser mandar dúvida, o pessoal aí falando, ó, muito conhecimento adquirido nessa palestra, parabéns, ótima palestra, elogiando aí. Tá? Se quiserem ligar microfone, perguntar, interagir, fiquem muito à vontade, sim, tá, sim. gente? Isso aqui é uma coisa informal, nós contribuímos, trocamos ideias, tá? Não tem nada assim de mimimi, tá? Então fiquem bem à vontade, de verdade mesmo. Então, assim, quando se fala em relação à atitude de produtor, a remuneração, quando fala da qualidade do leite, você pensa em teor de proteína e gordura, né? Uhum. Quando fala em remuneração e incentivo, né? Então, assim, e um dos componentes que mais tem variação, eu acredito que seja, né, a gordura e a proteína, né? A gordura e a proteína variam muito, mas dependem muito mais da raça dos seus animais, por exemplo. A gente até consegue fazer uma manipulação dietética, mas você não vai sair de uma gordura de 3,4 para uma gordura de 4,8, por exemplo. Porque não depende só da alimentação, depende do animal em si. Você determina a escolha da raça, isso já aí praticamente elimina, mais dominante, digamos assim, né? Por exemplo, a vaca Jersey já é natural dela produzir sólidos maiores, diferente de uma vaca holandesa, né? Então ela tem um teor de gordura maior, né? Isso, eu não vou conseguir fazer uma holandesa aí de 40 litros me dar 5% de gordura, quando uma Jersey de 25 às vezes consegue, entendeu? Uhum. E geralmente nessas tabelas, eu até tenho as tabelas, se você quiser eu posso compartilhar com você depois, a variação de preço é um pouco menor. Uhum. Né, comparado com a CCS e com a CBT, né? A CCS você viu lá, desconto de 6%, de 6 centavos, bonificação também de 6 centavos. Aí a gordura ela já é mais estratificada, né? Ela tem tipo de 3,40 a 3,50, 3,50 a 3,60, 3... Então às vezes é coisa de meio centavo entre uma faixa ou outra, diferente da CCS, da CBT, que às vezes é 2, 3, até 6 centavos, né, que você pode... E essa remuneração que é incentivada, assim, né, que incentiva o produtor, por que o produtor não, aos poucos, claro, é difícil você adotar técnicas, manejo para melhorar a qualidade, né, do leite em si, o processo, eu digo, todo o processo tem perda, né, gado de corte, de leite, ovino, qualquer processo tem seus processos de perdas, né, mas esses incentivos, assim, o pessoal é meio, digamos assim, um pouco relapso, eu diria, né, em relação à qualidade desse produto. Por que esses incentivos, assim, né, digamos, estudos de casos, a gente vê, assim, o pessoal
cresce pouco, digamos assim. Eu tô meio fora um pouco do ramo, assim. O que você me diria, assim, como que tá em relação a esses incentivos? O pessoal reclama, não pagam muito, mas e aí como que tá em relação a esse equilíbrio incentivo e qualidade? O pessoal tem se mexido mais em relação à qualidade? Tem se... Eu acho que depende muito da região do país, né? Onde eu morava, por exemplo, Minas Gerais, nos lugares que eu trabalhei em Minas, era sim uma forma de incentivo, sim. Claro, tem aqueles produtores que naturalmente eles já produzem, já são mais caprichosos, porque sabem que estão mexendo com leite, sabe? O filho deles toma, né? As crianças tomam o próprio leite do tanque, então naturalmente eles já têm um olhar diferente com relação à qualidade. E tem aqueles que ainda não têm esse olhar, seja por falta de conhecimento, né, de como fazer esse processo, seja por falta de incentivo também, né? E aí, quando entra a bonificação, eu acho que é um ponto positivo dos produtores que eu já tive a oportunidade de atender. E tem aqueles que realmente independem de bonificação, não quer ter trabalho, que às vezes o que desconta dele, para ele, tá normal. Para você ter uma ideia, tinha um produtor que produzia 2.000 litros de leite por dia, um produtor de volume grande, né? Considera relativamente grande. E ele falava com a gente: o meu negócio é fazer bezerro. Leite para mim é porque a vaca dá leite mesmo, mas eu quero é o bezerro. E era uma porqueira, sabe? Era CBT em milhões, CCS em milhões. E a gente ficou quase um ano lá trabalhando. Todos os consultores da empresa iam lá, foi o gerente e nada resolveu. Então, assim, é o tipo de produtor que ele tinha conhecimento ali de que ele não queria, né? Ele realmente não queria trabalhar naquilo. E aí a saída... do objetivo do sistema, e eu acho que o processo também de tecnificação, isso aí é a visão, que nem você falou, né? Sim, ele até era bem tecnificado, a ordenha dele era ordenha toda canalizada, tanque de lavagem automática, mas assim, não adiantava nada, porque não era o foco dele. O foco dele, ele falava claramente, ele fala: eu quero o bezerro, eu tiro o leite da vaca, porque senão, para mim, se não tirar é pior, porque eu quero o bezerro. E aí a saída que a empresa achou depois de quase um ano foi não coletar mais o leite dele, né? A gente fala de dispensar o produtor para um outro laticínio que não tinha tanta pressão por qualidade, vamos dizer assim. Eu trabalhava num laticínio que fazia queijos, que exportava queijos, que era a tirolês, no caso. Então, precisava ter uma qualidade muito boa. E esse produtor demonstrou que não é o perfil dele, ele não queria. Então, a saída foi deixar de coletar esse leite. Mas lá na região, a maioria dos produtores se sentiam bem com essa bonificação de qualidade. Quando a gente tinha um resultado ruim, a gente fazia visita, a gente conversava, né, explicava, acompanhava. No outro mês vinha um resultado bom, que a gente dava notícia, você via, era nítido, que eles falavam: nossa, que bom, agora vou melhorar, agora vamos esforçar. Porque a gente não consegue resolver tudo em uma visita só, né? Não é da noite para o dia. Às vezes você tem que tomar algumas atitudes, por exemplo, um descarte de animais crônicos. Às vezes você tem 15 vacas que são crônicas, você não consegue descartar as 15. Né? Então, para cada fazenda, para cada situação, a gente tem que analisar qual que é a opção melhor para aquele momento, para se chegar ao objetivo depois de melhorar cada vez mais a qualidade. Então, cada caso aí vai ser um caso. O produtor às vezes se assusta: não tem dinheiro para fazer qualidade, leite com qualidade. Só que aí não é assim, né? O ideal, muitas vezes, tá muito longe do que é possível fazer no momento. Então, a gente tem que analisar o que é possível fazer agora, né? Que dá para fazer e que vai impactar lá na frente de forma positiva. E aí, trabalhar nisso. Caroline dos Santos falando aqui: parabéns, ótima palestra. Alessandra, tô de longe, estou muito feliz com tanta informação. De longe aonde? Se a Alessandra estiver aí, fala aí de onde que tá. Alana, membro do nosso grupo aqui, estudante de veterinária. Tá, essa que é a produtora, vamos lá. Eu gostaria de saber o que a senhora acha do aumento de número de casos por E. coli em sistema de composto de Barney meio para final de lactação, mesmo com estratégias vacinais como a vacina J5, por exemplo. Se tem ou não alguma relação com o sistema de camas ou não. Opinião mesmo. A Alessandra respondeu: sou de Salto de Piraporá, São Paulo. Olha, temos de São Paulo. Bacana. Olha, a vacina, ela não
previne, vamos dizer assim, ela reduz a severidade dos casos. Porque muitas dessas mastites ambientais que pode causar morte da vaca, que a vaca fica completamente prostrada, é causada por algum agente ambiental. Então, a J5, ela não deixa a vaca imune a essa mastite, mas ela reduz a severidade desses casos. E pode sim estar associada à cama do compost, porque o compost ele é um ótimo sistema, quando ele é muito bem manejado. Então, a cama, para ela poder entrar no processo de compostagem ali, ela precisa ser revolvida, ela precisa ter ventilação para poder secar, para poder, né, fazer toda aquela fermentação e acabar matando esses micro-organismos oportunistas que estão ali. Então a gente vê muito sistema de compost que foi investido um dinheirão com cama com torrões de todo tamanho, com cama úmida. Então a vaca, quando ela deita ali, aquilo ali é uma festa para a bactéria. Então, o compost ele precisa sim ser muito bem manejado. Não é que todo compost vai ter surtos de E. coli, não, mas tem uma grande chance sim de ser por falhas no manejo dessa cama. Eduarda, desculpa, boa noite. Deixa eu abrir o microfone que eu acho que facilita um pouco também para nossa comunicação. O primeiro ponto que tu disse foi da vacina J5, né? Que diminui o caso de severidade, né? Assim como o Covid, a vacina que a gente toma, né? Isso. Mas eu vi também, por exemplo, assim, a gente viu bastante casos, né? Eu acompanhei 2 estágios que foi em compost, além da minha casa, né? Claro, que de cair o animal mesmo, assim, sabe? De ser um negócio bem intenso, mesmo com protocolo vacinal. E muito rápido, né, que E acontece. muito rápido, uma evolução muito rápida. A gente de noite tá bem, pá, de manhã cai. Tá caído. Sabe? E também um manejo bom de cama, sabe? Uhum. E eu queria ver se tem uma relação de algo além do manejo, sabe? Que não sei, porque essa cama é uma cama que vem dos suínos, né? De sobreposta. E foi muito, muito criticado pelos suínos, né? Tipo, tanto que a galera nem usa mais, assim, por causa dos casos de linfadenite, eu acho, se não me engano. E daí eu conversei com o professor de suíno sobre isso, sabe? Daí ele me falou, a gente não gosta muito, mas o leite é acopiação, não sei o quê, sabe? Aquela coisa, né, de culturas. Mas eu queria saber o que tu acha, assim, se tu acha que, ela é muito nova ainda, não tem estudos. Eu não achei, né? Vou te falar que eu não achei esse estudo, assim, que comprova além do manejo, né? Claro, que nem tu falou. Uhum. Depende muito também da própria vaca, né? Cada vaca reage de uma forma. Às vezes essa vaca em específico que caiu não estava aí com um sistema imune muito bom, e aí tem N motivos, né? Pode ser por conta de nutrição, pode ser algum estresse, pode ser grande contaminação da cama também, e aí para você tirar essa dúvida, você tem que fazer uma análise específica da cama, uma cultura da cama, para saber o que você vai encontrar ali. Porque se o manejo da cama tá ok, tá revolvendo, não tá ficando umidade, não tem torrão nem nada, e mesmo vacinada a vaca ainda caiu, então a gente precisa ir um pouquinho mais a fundo e ver, por exemplo, quantas vacas que tiveram problema, foi só uma, foram 5, foram quantos % do rebanho, entendeu? Que às vezes quando é um caso isolado, pode ser alguma coisa mesmo referente ao animal, igual você deu o exemplo do Covid, né? Tem gente que pegou Covid e nem sentiu, tem outros que ficou péssimo, mesmo com a vacina. Então, tem muita coisa que a gente precisa ir mais a fundo para investigar, né? Falar que é culpa da cama, eu não posso afirmar porque não tem uma cultura, não tem nenhum dado, né, que diga que realmente a cama que é o problema. Mas pode ter relação com a vaca também. Não sei se você conseguiu me entender, mas é difícil claro. é difícil da gente dizer, assim, afirmar uma que é aquilo, entendeu? Principalmente se tratando de organismos vivos, que cada um tem uma reação diferente. Mas foi só uma vaca que teve problema ou foram várias? Foram várias, assim, sabe? Tipo, Foram por exemplo, várias. ficar um mês em estágio num lote que tem 500 animais e adoecer, por exemplo, 4 animais, sabe? Meio para final da lactação e de refazendo o protocolo vacinal da J5, sabe? Isso que a fazenda vive fazendo. É 3 veterinários que revivem fazendo protocolo vacinal para J5 para tentar controlar, sabe? Mas eu realmente não sei, não tenho cultura de cama para te falar mesmo. Aí eu não vou ficar te devendo. Também não vou saber te dizer o que pode ser. Mas quando se trata de organismo vivo mesmo, pode ser várias coisas, né? Cada organismo responde de um jeito. Às vezes foi uma cepa diferente nessas vacas que não foi na outra, que talvez a vacina ainda não conseguiu dar conta. É meio complicado de achar essa resposta. Vou ficar te devendo. Ah, não, capaz, eu queria mesmo era conversar mesmo só. Imagina Não, que mas quando se envolve esterco de porco, acho que o negócio é mais pesado, né? Ah, não sei. Eu sei É que os nem espécies falou, não Mas né? geralmente Esterco deve passar por um processo de extrusão, não? Que eu já vi com o próprio esterco da vaca mesmo para cama de freestyle.
O próprio esterco, ele... Até, não sei se você segue a Marjorie Guella, ou Carol, na fazenda dela. Ela é uma produtora do Rio Grande do Sul e uma vez ela mostrou nos stories, eu até usei as fotos uma vez com autorização dela, claro, numa palestra sobre sustentabilidade. Eles separam, né, os dejetos do freestyle e aí é separado o sólido do líquido e aquele sólido passa por um processo de, acho que é de extrusão, não vou saber se é essa a palavra, mas ele é seco. Depois eles jogam cal e a qualidade dela é excelente. Então a fazenda é bem sustentável, assim, eles utilizam os próprios dejetos dos animais para fazer a cama das vacas. Então eu imagino que com o suíno deve ser feito algum processo similar, né? Não tenho conhecimento ainda, também nunca tive a oportunidade de ver uma cama com dejetos de suínos. Eu não conheço de suíno, não. Eu só vi na teoria também, não posso... Eu sei que... Por isso que eu comentei, que eu sei que vem da sobreposta. Porque, na verdade, na minha região, ali na cidade, eu só vejo maravalha. Ali eu só vejo com maravalha. Pinos, né? Porque tem muita floresta, reflorestamento, daí eu só vejo com isso. Eu já vi maravalha, já vi com casca de café também misturado. Lá em Minas tem muito café, então também o pessoal aproveita bastante, né? Mas com o de suínos eu não vi ainda. A princípio é isso, não teria mais pergunta, nada, pessoal, não tem mais questão, nada. Acho que seria isso. Dudinha, agradecemos. Eu acho que ela tem mais uma, eu acho. Pela palestra, parabéns pela palestra, excelente. Agradecemos imensamente em nome do... A Lana teria mais pergunta, Lana? Eu vou aproveitar. Então, manda lá o áudio. Você traz a menina e fala a qualidade do leite e não quer que eu fale? Não, eu tenho mais uma pergunta aí, Carol, só para emendar a palestra que a gente teve de ordenha robotizada, né? Eu queria saber, Eduardo, o que tu acha da ordenha robotizada, porque pelo que eu vi também, né, que nem a gente, tipo, a gente só vê, né? A gente conversa com as pessoas que entendem, né? Mais que eu vi, tipo, uma falha, assim, no processo de pré-dip e pós-dip, dependendo da marca do robô. Eu não sei o que tu acha da qualidade do leite em relação à ordenha robotizada. Olha, você acredita que eu nunca visitei uma fazenda de ordenha robotizada? É meu sonho. Então, assim, eu realmente não tenho como opinar ainda. Eu ainda não tive essa oportunidade de conhecer. Sou doida para conhecer. Já vi só em vídeos, né? Mas, assim, não é a mesma coisa. Não dá para a gente ter a menor noção do que ver no ao vivo mesmo. Mas ainda não tive essa oportunidade. Dos vídeos que eu já vi, eu vi... Era tipo um sprayzinho, né? O pré e o pós-dip que fazia nos tetos. Mas eu achei... Pelo vídeo eu achei bacana, mas pessoalmente eu ainda não tive essa oportunidade de visitar uma fazenda com robôs. Então, vou ficar te devendo. Mas conta aí o que você achou, por que você achou falho? Não, eu falei que vem pra cá que a gente leva a conhecer. Né, Carol? Levar lá em Petilhas, no Thaler. Mas eu vi, assim, por exemplo, uma falta, esse do jato mesmo, uma falta de calibragem, às vezes, sabe? Conforme o robô vai sendo usado, ele descalibra. Daí, tipo, tem vaca que, por exemplo, a cada 10 vacas, 3 ele esquece um teto. Entendi. Essas coisas, assim, pelo sensor mesmo, sabe? Eu acho que se torna um pouco falho, né? Não sei. Eu imagino assim, se na ordenha normal, ordenha mecanizada, canalizada normal, a gente já tem que ficar atento a muita coisa, a muito detalhe, né? Olhar a borracha, olhar a mangueira, olhar a vaca, olhar pulsador. Eu acho que com o robô, então, a gente tem que ficar mais em cima ainda, mas... Como eu te falei, ainda não, infelizmente, não tive a oportunidade de visitar uma fazenda com robô. Sou doida para conhecer. Não, mas o que vale é bater papo. Muito obrigada, tá, Eduardo? Imagina. Então tá, em nome do nosso grupo de estudo em produção animal da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, agradecemos a sua presença. Muito obrigado, especialmente o meu convite. O pessoal te convidando para vir para Santa Catarina conhecer as ordenhas robotizadas que tem aqui. Nossa, se tiver a oportunidade, eu tô indo daqui da universidade. Desculpa, não entendi como. Ele é do irmão do diretor daqui da universidade. Que bacana. Nossa, eu vou, assim que der, eu vou. Santa Catarina eu conheço só Florianópolis. Infelizmente, e só passei chuva e frio, né? Mineiro, quando vai pra praia,
é chuva, não dá sorte na vida. Então tá, Dudinha, muito obrigado pela participação aí, tu contribuiu muito com o pessoal aqui, fortemente, e vai ficar gravado aí que vai ter bastante gente que vai assistir. Obrigado de coração mesmo, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço aí todo mundo que ficou até agora, que interagiu, muito obrigada pelo convite, que vocês precisarem aí, pode contar comigo. Beleza? Obrigado e um forte abraço, pessoal. Obrigado pela participação de cada um. Um forte abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, Eduardo. Boa noite.